Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Agora eu quero falar com você sobre a cirurgia de face. Acompanhe a gente no Instagram, ative as notificações e fique sabendo das novidades que você tem, que você pode receber na cirurgia plástica. Aqui a gente vai trazer um cenário como a cirurgia de face ela tem evoluído nos últimos anos. A cirurgia de face sempre representou uma busca muito importante para pacientes que apresentam a vontade e desejam retardar os sinais do envelhecimento. É bem verdade que quando a gente tem o envelhecimento chegando na casa dos 30, 35 anos, a gente começa a já ter sinais de envelhecimento mais precoces. Por exemplo, um dos primeiros sinais a acontecerem é essa marca dessa ruga do sulco nasolabial. Nesse contexto, nós temos uma estrutura que fica logo embaixo da pele, que são como se fossem camadas, os platôs de gorduras mais superficiais que, quanto mais jovem a pessoa for, mais conectados eles são. Então eles vão se fragmentando, eles vão se distanciando, eles vão descendo de maneira que começam a acumular nessa região. E é dos sinais mais precoces do envelhecimento é quando, por exemplo, numa mulher ela tem uma face triangular, que ela tem a maçã do rosto mais proeminente, ela tem sobre a luz um efeito de marcação nessa maçã do rosto, que é muito evidenciado até inclusive pelas maquiagens, e de um formato mais triangular e um queixo mais definido, ela vai começando a ter um rosto mais quadrado. Essa parte facial aqui dessa região malar, ela vai entrando, ela vai afundando e o rosto dela começa a ficar nesse formato e é que ela começa a ter o acúmulo de pele e os vincos são mais evidentes aqui. E pessoas que vão envelhecendo um pouco mais e quando possuem uma flacidez mais elevada, elas começam a ter o que a gente chama de jaw, né? Que é essa marca aqui dessa pele, ela vai fazendo um vinco mais aqui embaixo, né? Do ângulo inferior, desse ângulo inferior até aqui o comecinho do queixo. Então esses são os sinais quando a gente olha a face de frente e que eles mais são evidentes. E aí começa a ter esse sulco aqui, o óculo palpebral, ele começa a ficar mais afundado nessa região, porque a gente tem um aumento da cavidade óssea, da região dos olhos, e o olho começa a ficar mais para dentro. E aí a gente começa a avaliar como que a cirurgia evoluiu. Antigamente a preocupação durante a cirurgia de face era justamente tirar o excesso de pele. O excesso de pele, a cicatriz ele começa aqui junto à linha do cabelo, ele entra aqui nessa região do tragus, ela vem aqui para a parte da orelha, ela vem até aqui atrás e tudo isso aqui era descolado, tracionado e retirando o excesso de pele. E nos últimos anos entendeu-se um pouco mais que não adiantava apenas fazer a retirada de pele, o excesso de pele, porque tinham coisas mais profundas, camadas mais delicadas, de estruturas mais nobres, que elas não eram reposicionadas. E depois começou a entender que a duração das cirurgias elas não eram tão longevas, né? Não tinha tanta longevidade porque entendeu-se que realmente precisava entrar num plano diferente do que a cirurgia tradicional sempre impôs. E foi aí que o tratamento de um sistema, de um músculo muito fininho, chama de SMAS, ele começou a ter o seu papel principal na cirurgia de face, em que foi evidente que o seu papel no novo lifting seria primordial para que a gente tivesse resultados mais duradouros. E foi aí que a gente entrou numa época de fazer o levantamento das estruturas da face, pegando nessa estrutura mais profunda para poder reposicionar, e foi aí que a cirurgia de face começou a ter o seu desenvolvimento mais marcante. Então hoje a gente sempre usa essa estrutura e ainda mais, a partir dela começou a ter um novo evento de cirurgiões que buscaram ainda mais aprofundar, e agora a cirurgia ela fica abaixo desse músculo, a gente adentra nas camadas mais profundas e chama de deep plane, né? A cirurgia de deep plane ela entra embaixo dessas estruturas, fazendo a liberação de ligamentos aqui na lateral do olho, na lateral dessa região malar, na retenção do alongamento retentor do ângulo bucal e aqui nessa região. Então a gente acessa essa região embaixo do músculo até essas regiões mais. Nesses limites aqui a gente consegue soltar esses ligamentos e reposicionar a face como um todo. E no pescoço, o que muda? Nós temos o início do envelhecimento, quando a gente perde essa linha do ângulo da mandíbula e a gente começa a ter a pitose, que é a queda da glândula submandibular, que ela fica nessa região aqui. Então quando a gente vê do pescoço, a pele vem marcando, forma o jaw, e esse excesso aqui de pele começa a apagar esse ângulo da mandíbula e fica tudo uma coisa contínua.
E o excesso do pescoço por aqui, ele começou a ter um levantamento subismas que rebate até aqui e depois você levanta o platisma e acessa realmente essa faixa de músculo que é mais superficial e você pode abrir e tratar a gordura dessa região aqui. Então hoje no pescoço também o que mudou? Tratamos o excesso da glândula submandibular, fazemos a aplicatura, que é a ressecção mais, são os pontos desses músculos aqui, e a gente faz uma técnica que mostra, joga o platisma mais para trás para definir mais esse ângulo da mandíbula. E tudo isso tirando menos pele. E ainda tem um outro braço dessa cirurgia de lifting, que é você fazer um endoscópico. Por um acesso aqui em cima do lifting endoscópico, você vai descolando desde aqui, na região temporal, você descola até aqui embaixo e sem tirar a pele você consegue reposicionar. Não são todas as pessoas que vão se beneficiar do lifting endoscópico, né? Que é essa parte endoscópica. Por quê? Porque realmente pessoas que têm a face muito pesada e têm uma pele muito ruim, por mais que você estruture essa posição da musculatura profunda, dos ligamentos, a pele às vezes precisa ser retirada. Mas também algumas pessoas que estão ali no meio termo, elas conseguem ser beneficiadas com laser de CO2. O laser, né, pode ser feito fotona, pode ser feito microagulhamento, pode ser feito morphias, que também podem ser utilizadas junto nessa cirurgia de face. Isso vai trazer um rejuvenescimento em média. Os liftings hoje, quando bem indicados, eles conseguem rejuvenescer até cerca de 15 a 20 anos o paciente. Então, isso é muito notório, realmente a diferença que se faz é muito marcante nessa cirurgia. Então, essa cirurgia, em média, ela dura 4 a 6 horas. O paciente tem um período de resguardo aproximadamente de 7 a 10 dias e depois ele vai aplicando, né? Tem a necessidade de fazer uma reposição, né, das estruturas com uso de massagens, tem o uso de cuidado com a cicatriz e o paciente vai tendo uma recuperação ao longo dos meses bastante satisfatória. Então esse é o grande diferencial que nós temos a técnica hoje, que é Deep Planing, a endoscópica, associado também ao tratamento de face, que também a gente pode buscar dentro da plataforma Ignite, tratamentos superficiais de pele que vão otimizar ainda mais o resultado de lifting. Isso vai ser realmente um grande benefício, trazer um grande benefício para as pacientes que hoje gostam, desejam de ter o seu rosto mais rejuvenescido. Se você gostou, comenta aqui embaixo e a gente está aqui para te ajudar.